Amém, irmãos. Convido a ficar atento à palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo, Ele falar ao seu coração. Antes da introdução aqui, um pano de fundo sobre o livro de Joel. A gente não consegue ter tanta informação sobre Joel, mas Joel foi um profeta separado por Deus para pregar ao povo de Judá. Olhando aqui o livro de Joel, parece que o povo vivia muita religiosidade, muito formalismo, muito ritual. Era um povo que atendia os rituais, o formalismo, a religiosidade, mas era um povo que não atendia a Deus de todo o coração. Então essa palavra aqui é para esse povo que está vivendo um formalismo, uma religiosidade, atrás de ritos, de padrões, mas um povo que não estava atendendo a Deus de todo o coração. Era um povo que fazia os cerimoniais, mas um povo que não estava realmente com o coração entregue para Deus. E também nós vemos Judá passando por momentos de crise. Uma praga de gafanhoto e uma seca havia se instalado na terra. Um povo vivendo uma escassez, a terra seca, uma praga de gafanhoto acabando com tudo. Era um povo que dependia da agricultura para sobreviver, para se alimentar, para funcionar, para fazer girar ali. Porém, a praga de gafanhoto, a seca, havia afetado Judá. Judá estava em crise. Judá estava em crise espiritual, em crise financeira, em crise climática. Também estava em crise por conta dos gafanhotos que estavam acabando com toda a agricultura. Joel interpreta essa praga, esse momento que está acontecendo, como juízo de Deus. Deus usa essa situação para despertar o seu povo. O povo que não estava servindo a Deus de todo o coração. Apesar de tudo que estavam fazendo, Deus estava chacoalhando o povo. Deus estava acordando o povo. Joel também, a gente percebe aqui que Joel também vê um prenúncio para o dia do juízo final. E aí é muito comum na Bíblia, você lê aqui no Antigo Testamento algumas profecias que aconteceram naquele próprio tempo, mas também ao mesmo tempo sinalizam o futuro. E aí fica para os teólogos analisar o que realmente é daquele momento, o que não é, ou para os dois momentos. Mas aqui a gente percebe que ao mesmo tempo que aquilo apontava para aquela situação de Judá, também nós vemos um prenúncio, algo para o futuro, algo que está por vir. E Joel quer duas coisas nesse texto. Primeira coisa, Joel quer que o povo entenda que Deus, Ele é o Deus da história. Que Deus está agindo no controle de todas as coisas. Joel mostra para o povo que Ele é o Deus da história. Que Deus está no controle. Que Deus não perde o seu reinado. Que Deus não perde o controle de todas as coisas. Então Joel quer mostrar para o povo quem é Deus. Segundo, Joel quer que o povo se arrependa e se volte para Deus. Então esse é o pano de fundo do livro de Joel. Agora vamos aqui para a introdução. Vamos aplicar agora um pouquinho, pensar em nossa vida. Acontecem tantas coisas em nossas vidas. Tantas coisas. E essas coisas vão minando
o nosso fôlego. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando mais ou menos assim. Essa garrafinha aqui com furo. A água não vai cair de uma hora para outra. Ela vai pingando, 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 até se esvaziar. Até se esvaziar. Talvez a sua vida, ela está assim nesse momento. Estão acontecendo algumas coisas que vão furando. Furinhos pequenos. Que não tiram a sua força. Não é eu abrir aqui a tampa e jogar e derrubar tudo de uma vez. Não, não é isso. Mas são furinhos pequenos. Que vão minando. Aos poucos, a sua força vai se perdendo. Aos poucos, aquilo que estava dentro de você não está mais. Você vai esvaziando. Vai perdendo o vigor, a energia, a força, a espiritualidade, a vontade de viver, a vontade de praticar coisas espirituais, coisas para Deus. Talvez você está assim. Talvez você olhe para você, fazendo uma comparação há 5 anos. Não é mais a mesma pessoa. Quem você era há 5 anos. O que você fazia há 5 anos. E quem você é hoje, o que você está fazendo hoje? Ou talvez há 1 semana, 2 semanas, há 1 mês, não sei. Mas o fato é que talvez a sua vida possa estar aí perdendo o fôlego aos pouquinhos. E você está se esforçando, você está lutando, mas a força não é a mesma. A energia não é a mesma. Porque está acabando. A força está acabando. E assim como Judá. Judá passou por isso. A seca, a praga de gafanhoto, tomou conta de Judá. E começou a minar. E começou a ruir. Tirar aquilo que Judá tinha. No versículo 5... Convido a você a deixar o livro de Joel aberto. A gente vai passear um pouquinho no livro de Joel. E aí eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer nas ministrações. Normalmente quando eu ministro a palavra, eu fico preso no texto, em um texto só. Eu trabalho apenas o texto. Eu li o texto e vou usar esse texto só no final para aplicação. Até chegar na aplicação, a gente vai ler um pouco sobre o texto de Joel. No versículo 5, a gente vê o vinho foi cortado, e com o vinho a alegria de todo mundo se foi. No versículo 7, as videiras foram destruídas, as figueiras foram arruinadas nos pomares. No versículo 9, não havia sequer, estou em Joel 1, tá? Estou em Joel 1, desculpa. Então vamos lá, Joel 1. No versículo 5, o vinho cortado. E o povo perdeu a sua alegria. No versículo 7, videiras foram destruídas. Figueiras foram arruinadas. No versículo 9, não havia sequer quantidade suficiente de grãos e de vinho para oferta de cereais no templo. Versículo 10 e 11, os campos foram arruinados. A terra desolada, tinha acabado o trigo, a cevada, as uvas e os azeites das despensas. No versículo 12, secaram as videiras, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas. E com elas, a alegria do povo. Enquanto isso, o Carlos exibe a Bíblia dele ali. Versículo 16, não havia comida e nem alegria, até mesmo na casa de Deus. Versículo 17. Sementes não germinavam no solo, nem chuva. As lavouras torravam ao sol. Celeiros estavam vazios e os armazéns abandonados. Os animais mugiam de fome.
Gados vagavam famintos e sedentos em busca de alimento, de pasto, de água. As ovelhas sofriam. 19. Queimadas haviam devorado os pastos, e as árvores do campo que sobraram do ataque dos gafanhotos. 20. Riachos haviam secado, e os animais gemiam e sofriam com sede. Olha a situação do povo de Deus. Olha a situação do povo de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e tenha enxergado sequidão. E aqui, como a gente leu, a alegria do povo estava indo embora junto com a seca, com a fome, com a sede, com a escassez. A alegria na casa de Deus, para eles, estavam se acabando. O povo estava perdendo a sua alegria. Versículo 12. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Como é que está a alegria do seu coração? Como é que está o sentimento dentro de você? Versículo 16 ainda, Joel 1. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Eles perderam aquela alegria de estar ali no templo, na casa de Deus. Talvez você, as forças estão minando, e até aqui, nesse lugar, para você, é um peso. Estar na casa de Deus pode ser um motivo de peso, de pesar, de não encontrar alegria, ânimo para estar aqui. Estar aqui porque precisa estar, mas não por querer estar, porque a sua força está minando, a sua força está se acabando, por conta da escassez, da falta, daquilo que está dentro de você se esvaindo, indo embora. Assim como Judá, Deus ele quer fazer algo em sua vida. Assim como Deus agiu através do profeta, Deus ele quer mostrar algo para você. Deus ele mostra para o povo de Judá que mesmo nesse momento de falta de alegria, de escassez, falta de fôlego, de força, Deus mostra para o povo que ainda há uma esperança. Joel capítulo 2, versículo 20 e 21. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. Deus ele tem promessas para o povo de Deus. Deus ele tem promessa para o povo dele, mesmo mediante a escassez. A primeira parte aqui então, que Joel quer que o povo veja que Deus é o Deus da história. Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele quer que o povo veja o poder e glória e domínio dele em todo lugar e em todo momento. Meu irmão, Deus ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Por mais que exista sequidão na sua vida,
por mais que as suas forças estão minando, em Deus não há sequidão. Em Deus não há sequidão. Em Deus há vida. Por mais que você olhe para você e não encontre alegria, por mais que você olhe para você e não encontre força, se você mudar o foco e olhar para Deus, você vai encontrar vida e alegria. Você vai perceber que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quem muda são as pessoas. Quem muda sou eu. Quem muda é você. O nosso Deus, Ele permanece o mesmo. O nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Se eu não me alimentar das verdades de Deus, eu paro de caminhar. Essa semana eu estava em uma das minhas crises, e eu estava tentando administrar os meus sentimentos. Porque a vida de um líder, de um pastor, é lidar com diversos sentimentos ao mesmo tempo. Cada pessoa que chega até você vem com uma demanda. E essa demanda desperta em mim um sentimento. É sentimento bom, ruim. Várias coisas ao mesmo tempo. E eu falando para Deus, Senhor, me ajuda a administrar tudo isso que está dentro de mim. Se eu não administrar, eu sou levado por esses sentimentos. E eu deixo de perceber, eu deixo de olhar para Deus. E começo a me render a mim mesmo. E nós, se a gente não tomar cuidado, é isso que acontece. Você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para tudo que vai acontecendo ao seu redor. E aí, meu filho, você para. Você para e você desiste. Ah, pastor, por que você não parou até hoje? Porque ainda eu coloco meu sentimento aos pés da cruz. Assim como eu fiz essa semana, eu coloquei os meus sentimentos aos pés da cruz. Não tem outra saída. Não tem outro jeito. Até conversando com alguém, eu falei, olha ao Senhor. A saída é a oração. A saída é a oração. Porque é em Deus que nós encontramos respostas. A resposta não está dentro de nós. Como alguns dizem para nós, olha, a verdade está dentro de você. Não. A verdade está em Jesus. A verdade está em Cristo. O seu coração é enganoso. Não se submeta ao seu coração. Não submeta aos seus sentimentos. Eles te enganam. A Bíblia te alertou. O seu coração é enganoso. Deus quer mostrar para Judá que Ele está no domínio, que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor dos senhores. Joel 3,16 até o 21. A voz do Senhor rugirá desde Sião, trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio para o seu povo. Irmãos, tudo pode tremer ao seu lado. O seu coração pode estar pegando fogo cheio de turbulência. Mas o seu refúgio é o Senhor. O seu refúgio é o Senhor. Não se alimente dos seus sentimentos negativos. Não se alimente de pessoas enganosas. Não se alimente de pessimismo. Refugie-se em Deus. Refugie-se em Deus. Mas o Senhor será o refúgio para o seu povo. Uma fortaleza para o povo de Israel. 17. Então vocês saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, habito em Sião. Meu santo monte, Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. 18. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. 19.
O Egito, porém, se transformará em uma terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. 20. Judá, porém, ficará cheio de gente para sempre. Jerusalém Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes do meu povo, que ainda não perdoei. E eu, o Senhor, habitarei em Sião. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? O nosso socorro vem do Senhor, igreja. O nosso socorro vem do Senhor. Hoje o Espírito Santo está chamando você para voltar-se para Deus. O Espírito Santo está te chamando para voltar a Deus. O seu refúgio é o Senhor. Quando você volta para o Senhor, você faz dele a sua fortaleza. Quando você se volta para o Senhor, você começa a descobrir quem Ele é. E é isso que você precisa descobrir. Quem é Deus? Irmão, não importa de A, de B, de C, de D. Não importa qual circunstância, qual problema. Pergunte para você mesmo quem é o Deus que você serve. Não fique questionando situações, não fique questionando problemas. Olhe para o Jeová, olhe para o Senhor Deus, olhe para Ele. Deus tem te chamado. Essa geração está aí para você servir. Essa geração está aí para você abrir sua boca e pregar o Evangelho. Essa geração está aí para você ser um instrumento de Deus. As circunstâncias não podem parar você. Deus chama você para olhar para Ele, para o Criador. Eu sirvo a Deus ministerialmente há 23 anos. Olha só, a idade de muitas pessoas aí. Há 23 anos eu sirvo a Deus no ministério. 23 anos. Meus filhos, Deus chama você. Deus chama você para servir. Não seja como aqueles que pararam à beira do caminho, não. Não seja aqueles que terminaram e ficaram à estrada, não. Seja aquele que chega até o final diante de Deus e fale: Senhor, eu cheguei. Senhor, eu cheguei. Porque eu olhei para o Senhor, eu fitei os meus olhos na cruz do Senhor, eu olhei para o Deus de Judá, eu olhei para o Deus de Israel, eu olhei para o Deus Criador. Obrigado, Deus, obrigado por se mostrar e por se revelar a mim. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Existe um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus precisa, a igreja, Deus não precisa de nós, a igreja precisa de você. Essas pessoas precisam de você. Como é que eles vão invocar se não há quem pregue? Como eles vão invocar se não há quem pregue? Meus irmãos, existem vidas que precisam ouvir o Evangelho. Enquanto nós estamos com nossas crises, o inferno está tragando vidas. Enquanto estamos aqui pensando em parar, o inferno vem roubando, matando, destruindo. Você é um agente de paz. Você é um agente de fé. Você é um agente de proclamação do Evangelho. A mensagem de cura, de transformação está em você. A mensagem de cura, de transformação está em você. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas eu não fico iludido, porque Jesus falou para mim que não seria fácil. Eu não fico iludido. Ele já deixou avisado. E toda vez que eu chego para alguém,
para assumir o ministério, eu falo sobre Paulo para Timóteo. Paulo falou: Timóteo, venha sofrer comigo. O convite que eu faço é: olha, vem sofrer comigo. Venha sofrer. Porque é uma caminhada dura. É uma caminhada dura. Só que é uma caminhada que Deus separou para nós. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi até o fim. Ele morreu por mim e por você. Eu quero ao menos tentar ser como Jesus. Ao menos tentar. E eu quero viver para glorificar o nome dele. Eu quero que Jesus olhe para mim e tenha alegria. Queira isso. Queira despertar sentimentos bons em Deus. Queira despertar sentimentos bons em Deus. Deus olhar lá do céu e falar: olha ali, ó, Moisés. Olha o Fernando ali. É meu filho que eu tenho prazer nele. Olha ali o Igor. Agora ele entregou a vida para Jesus, para mim. Olha ali, ó. Olha ali a Daiane. Olha o Mateus. Nós queremos. Vamos dar alegria ao nosso Pai. Vamos dar alegria. Vamos dar alegria ao nosso Pai. A nossa vida tem sequidão, irmãos. A gente passa por momentos difíceis. A gente passa por momentos duros em nossa vida. Mas escolha olhar para o Deus da promessa. Escolha olhar para o Deus que tem poder. Não olhe para a sequidão. Olhe para aquilo que Deus ele pode fazer nessa sequidão. Olhe para o futuro. Olhe para as bênçãos espirituais. Está difícil. Está dolorido. Olhe para o futuro. Olhe para as promessas. Olhe para as bênçãos de Deus. Olhe para aquilo que Deus ele pode fazer. Mais uma vez eu peço para você: entregue o seu coração para a causa de Cristo. Entregue o seu coração para a causa do Evangelho. Joel 2, 28 e 29. Então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas. Nós temos um Deus que está agindo. Um Deus que está movendo. Um Deus que está derramando o espírito dele. Um Deus que está profetizando. Um Deus que está salvando. Deus está agindo. Deus está salvando. Deus está movendo. Ele não para. Ele não para. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Olhe para aquilo que Deus vai fazer. Ele tem promessas. Joel 2, 30 e 32. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte de Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Joel está mostrando um futuro de salvação e bênção para aquele que invoca o Senhor. Mas Joel também aponta um lado de julgamento e destruição para aqueles que seguem o próprio caminho. Qual caminho você vai seguir? Para qual lado você vai? Qual escolha você vai fazer? O de vida
ou de destruição? Qual caminho você escolhe? Joel 3,16. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Então vocês saberão que o Senhor seu Deus habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos. Uma fonte brotará do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Para onde você vai olhar? Para a promessa de Deus? Para as bênçãos de Deus? Para o futuro que Deus Ele tem para você? Mesmo que hoje você está vivendo uma sequidão, a promessa de vida para você. A promessa de vida para Ele. Agora voltamos para o texto inicial, para aplicar essa mensagem. Diante dessa sequidão, o que eu vou fazer? Se Deus está mostrando para mim que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele tem poder para tudo, que Ele tem domínio, Ele tem promessas de restauração, de libertação e de vida para mim, o que eu faço? Ele diz para nós, vamos ler de novo, Joel 2, versículo 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O que eu faço então para sair da sequidão? O que eu faço para mudar a minha vida? Primeiro ponto é ouvir o Senhor. Ouça o Senhor. Ele diz assim para o povo de Judá: agora, porém, declara o Senhor. Declara o Senhor. Quais declarações você tem ouvido? Talvez você tenha declarado coisas ruins na sua vida. Não vou mais, não quero mais, não faço mais. Cansei, abandonei, deixei, não vou, não vai dar certo. Quais declarações você tem ouvido? O povo de Judá precisava ouvir o que Deus estava falando. Ouça as declarações de Deus. Ouça as declarações de Deus. E o que Deus ele fala? Primeiro, voltar para Ele. Deus ele chama você para voltar para Ele. Pastor, mas eu não estou longe de Deus. Voltar como assim? Talvez voltar ao seu coração. Volte-se para mim de todo o coração. Talvez estamos voltando para Deus, ou estamos em Deus, mas não de todo o coração. Mas não de todo o coração.
Eu não sei qual dimensão do Evangelho você vive. Mas aqui nós procuramos pregar a dimensão do Evangelho integral, por inteiro. Não dá para você caminhar em cima do muro. A Bíblia, ela não te dá opções de meio termo. Não tem. É sim ou não. Ou é quente ou é frio. Não tem opções de meio termo. Ou é todo o coração, ou é nada. Ou é nada. O evangelho que nós pregamos aqui é um evangelho que te chama a entendê-lo por inteiro, e não partes dele. Recortar o que te interessa e descartar o que não é legal para você. Voltar para Deus de todo o coração é estar totalmente entregue para Deus. Eu fiz essa pergunta para mim e fiquei pensando, e gostaria de fazer para você essa pergunta, mas não precisa responder agora. Eu fiquei uma semana pensando nela e ainda continuo pensando. Qual área da sua vida ainda está sob o seu domínio? Qual área da sua vida ainda está sob o seu domínio? Qual área da sua vida ainda é administrada por você, decidida por você, feita por você? Qual área da sua vida ainda está sob o seu domínio? Qual área da sua vida ainda é administrada por você? Qual parte do seu coração ainda não foi entregue para Deus? Qual parte dele? Qual parte? A vida religiosa, ela nos permite fazer separações. Eu vou para a igreja, vou colocar a roupa bonita, pegar a minha Bíblia, agora eu sou crente. A paz de Deus, tem azeite aí, vaso, tem fogo no altar. Cheguei em casa, tirei a roupa, acabou a minha vida religiosa. Agora, vou ligar lá o meu funk, falo palavrão, eu xingo, eu reclamo, eu murmuro. Faço tudo de errado. Mas aí, está chegando o horário de ir para a igreja. Ativar o botão cristão. Roupinha bonita, perfume cheiroso. Paz de Deus, meu amado irmão. Miserável, né? Crente miserável. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. É o nosso coração por inteiro. Todas as áreas da nossa vida. Para Deus. Como é fácil a gente pegar ídolos, irmãos. Como é fácil a gente pegar ídolos. Como é fácil. Eu não lembro, acho que foi Calvino que falou que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. É fácil a gente se apegar em algo. É fácil se apegar em alguém. É fácil se agarrar em alguém. Como é fácil. E aí quando a gente percebe, só tem uma parte do nosso coração entregue para Deus. Como voltar para Deus? Primeiro, de todo o coração. Segundo, ainda no texto, volte-se para mim de todo o coração, volte-se para mim com jejum. Irmãos, voltar para Deus com jejum. Vou dizer para você que no reino de Deus, irmãos, não vai caber o pragmatismo, sabe? Vamos fazer um plano aqui. Você vai lá num determinado profissional
que Ele vai traçar um plano de sucesso para a sua vida. Você tem que fazer isso, aquilo, traçar metas, tal, visualizar, daqui 5 anos você vai chegar ali. A gente quer fazer assim na parte espiritual também. Olha, eu vou fazer isso, aquilo, vamos reunir, vamos conversar. Irmãos, chega de reunião, chega de ficar falando, chega de ficar dizendo um monte de coisa. O povo precisa jejuar. O povo precisa jejuar. O mal da igreja é uma igreja que se reúne muito. Não estou falando aqui, irmãos, a igreja, eu falo igreja geral. O povo que se reúne muito, fala muito, aspira muito, não ora nada, não jejua nada, não entrega o coração para Deus, para nada. Irmãos, se o seu projeto ministerial não tem jejum e oração, pode rasgar e jogar fora, irmão. Rasgue e joga fora. Rasgue e joga fora. Dobra o seu joelho no chão e jejua. Ouça o que Deus Ele quer fazer. Ouça o que Deus Ele quer falar. Ouça o que Deus Ele quer dizer. Sabe por que nós não jejuamos? Porque nós não temos fome de Deus. John Piper, um escritor, ele disse assim, que jejum é fome de Deus. Quando você jejua, você deixa de se alimentar das coisas materiais, para se alimentar de coisas espirituais. Jejum é fome de Deus. Por que eu não consigo jejuar, pastor? Meu filho, porque ainda as coisas materiais estão falando muito alto para você. O que eu faço então? Jejue. 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 Deus chama o povo de Judá para voltar de todo o coração, com jejum. A igreja brasileira, a igreja no mundo, ela precisa aprender a orar. A igreja brasileira, ela precisa dobrar os joelhos. Ela precisa aprender a buscar alimentos espirituais. Eu preciso jejuar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos buscar mais de Deus. Volte-se para mim de todo o coração, com jejum e com lamento. Irmãos, parece que a sequidão não dói mais, não dói na gente. Dói para nós perder o emprego. Perdi o emprego, acabou minha vida. Vem o choro, a dor, a depressão, a tristeza. Mas a sequidão espiritual não dói. A sequidão espiritual não traz choro. A sequidão espiritual não traz lamento. Voltar para Deus com lamento. Senhor, eu não aceito sequidão espiritual na minha vida. Eu não aceito morte espiritual na minha vida. Irmãos, estamos nos lamentando por tudo, menos por nossa sequidão espiritual, menos por uma alma perdida, menos pelo mundo que está cada dia mais se acabando. Volte-se para mim de todo o coração. Volte-se para mim com lamento, com jejum e com lamento. Que a sua oração não seja robotizada, seja uma oração com sentimento, uma oração de alguém que sente a escassez, que sente a dor, que sente a falta,
Uma oração de alguém que clama, que precisa de Deus. Uma oração que tem sentimento, irmão. Uma oração que tem necessidade. Uma oração que precisa da presença de Deus, do clamor. Uma oração de que precisa de clamor e de busca. Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Irmãos, faltam lágrimas em nossas orações. Faltam lágrimas em nosso clamor. Falta um choro em nossa alma. Falta uma alma com devoção, com pranto, para sair da sequidão. Nós precisamos voltar para Deus de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, com lágrimas, com choro, com uma alma devota que busque a Deus. Versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Oh, meu irmão, Judá estava vivendo uma vida totalmente religiosa, cheia de ritual. Talvez a sua sequidão esteja relacionada com isso. Seguir ritos, práticas, dogmas. Era tradição para aquele povo, em uma situação de lamento, rasgar as vestes. Deus fala para o seu povo: eu não quero que você rasgue as vestes. Chega de ritual. Chega de ritual. Eu quero o coração de vocês. Eu quero o coração de vocês. Não permita que o seu coração seja engolido por rituais, por dogmas. Não permita que o seu coração seja engolido por sistemas que oprimem o Evangelho. Não permita. Rasga o seu coração. Rasgar as vestes está ligado a algo externo. Rasgar o coração está ligado a algo interno. É dentro de mim, é dentro de nós. Irmãos, rasga o seu coração. Não é resultados, não é performance, não são boas apresentações, não são bom sucesso naquilo que fazemos. Nossa, foi da hora, foi bem louco, bacana, que deu tudo certo. Não é isso. Rasgar o coração é uma mudança total e radical de pensamento e atitude. Rasgar o coração é uma mudança radical de pensamento e atitude. Rasgar o coração é mudar a forma de enxergar a vida. Deus chama Judá para olhar a vida de uma forma diferente. Deus chama Judá para viver uma vida com Deus totalmente diferente. Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o nosso coração, Deus. Senhor, que o nosso coração seja rasgado, que as nossas atitudes sejam diferentes, que os nossos pensamentos sejam diferentes, que tudo que é em mim caia por terra. O meu eu, a minha ideia, o meu pensamento, a minha opinião seja rasgado, tirado dentro de mim. Que em mim opere a tua presença, que em mim opere o teu poder e a tua glória. Que o meu coração seja rasgado na tua presença, Senhor.
Em nome de Jesus. Que os velhos padrões, Deus chama Israel, Judá, para quebrar velhos padrões. Mude a forma. Vocês têm esse hábito de quebrar, de arrancar as vestes. Eu quero que padrões sejam mudados. Não é mais para fazer da mesma forma. Não adianta rasgar as vestes. É o seu coração que eu quero. É o seu coração que eu quero. Que os velhos padrões sejam destruídos. E que você venha substituir eles por atitudes de coração. Volte-se para Deus, porque Ele é misericordioso. Oh, meu irmão, Ele é misericordioso. Não é voltar para Deus. Eu sou anos 90, infância dos anos 90. Minha mãe, quando me chamava, com todo respeito, mãe, ela está aqui, né? Mas tudo bem. Era com chinelo. Passa por aqui agora. Não, mãe, não quero. Passa. Vup. Né? O nosso Deus é misericordioso. O significado da palavra misericórdia, córdia vem de coração, miséria vem de miséria. O nosso Deus misericordioso, Ele sente a miséria do seu coração. O nosso Deus sente a miséria do seu coração. Volte-se para Ele, porque Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que está dentro de você. O pastor não sabe, o seu líder não sabe, o seu amigo não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele sente a dor, a miséria, o que afeta, o que está dentro de você. Por isso que Ele fala: volte para mim, porque eu sou aquele que sente o seu coração. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você passa. Volte para mim, porque eu sou compassivo. Eu sofro com você. Eu tenho compaixão. Paixão é sofrimento, e com. Ele sofre com você. Sou muito bom nas etimologias, né? Ele sofre com você. Você não está só. Volte para mim, porque eu sou misericordioso, eu sou compassivo e eu sou paciente. Oh Deus, obrigado, Jesus. Nós não temos paciência, mas Deus tem. Como diz o Chaves, esqueci agora, tenha paciência comigo, lembrei. Ninguém tem paciência comigo, Deus tem. Deus tem paciência com você. Ele te espera. Deus está te esperando. Deus está te esperando. Ele é cheio de amor. É um Deus cheio de amor. Venha até mim, porque eu sou misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Nosso Deus é bom. É bom. Ele vem com amor, com vida. Ele vem com vida. E aí na última parte diz que ele pode se arrepender. Como assim, Cláudio? Deus se arrependendo, mas a Bíblia fala que Ele não se arrepende. Esse texto aqui, no arrependimento, dá o sentido de: o povo merecia o castigo, o povo merecia o juízo, mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua paciência, com o seu amor,
arrepender aqui, ele volta para o povo e dá o perdão e dá a graça. O nosso Deus não é um robô. Esse arrependimento aqui está ligado à sua característica de um Deus vivo. Ele não muda a sua personalidade, a sua característica, mas a ação dele pode ser mudada se o seu coração se render a Ele. Ele volta para você. Ele volta para você. Você talvez merecia a morte e o castigo, mas Ele não envia desgraça, ao contrário, Ele vem com graça. E aí vem a promessa, Joel 2, 23. O povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, e as de outono e as de primavera, como antes fazia. Se alegre, irmão. Se alegra. Ele vai dar de volta as chuvas, para tirar a sequidão, a morte, a escassez. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu lhes devolverei os que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. 26. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o Senhor, o seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que o Senhor, seu Deus, que eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Essa é a promessa de Deus. Às vezes a gente ouve algumas palavras aí, e aí pegam só esse texto e fala aí, recebe a restituição aí, erga a mão aí que Deus está restituindo. Só que eles não leram o que a gente tinha que fazer: clamar, voltar para Deus, jejuar, se quebrantar, lamentar. É fácil só estender a mão e receber. Até às vezes dá vontade de ir lá só para pegar uma bênção. Mas pregar a Bíblia por partes é fácil, irmãos. Essa promessa aqui é para aqueles que entenderam o pedido, a declaração do Senhor. E qual que é a sua declaração? Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem as vestes e não o coração.